frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas nos céus a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem por te louvar. Tu és fiel, Senhor. Oh, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. És fiel, Senhor, incrível, fiel a mim. Esse hino diz a nós que Deus é fiel. Deus permanece sempre fiel a nós, sempre fiel ao seu povo. Esse hino fala de uma fidelidade pactual que nós vemos na Sagrada Escritura. Em toda ela, Deus permanece fiel ao pacto, então fiel aos seus filhos. Eu quero pensar com você nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, sobre o custo da fidelidade. Você é cristão? Você é crente de verdade? Então você é chamado, assim como eu, a ser fiel. E ser fiel tem custo. Tem um custo, e nós vamos perceber isso hoje na igreja de Esmirna, o custo da fidelidade. Eu convido você a ler comigo. É uma carta bem pequena que Jesus endereçou à igreja de Esmirna. Está lá no capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Onde diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pois bem, essa é uma carta pequena, né? Entre todas as cartas, é uma carta considerada bastante pequena, e é uma carta onde Jesus não faz nenhuma repreensão à igreja. Seria aqui uma expressão da igreja fiel, então. Cristo escreve para ela com o intuito também de confortar a igreja, não é? E eu quero então te dar um pano de fundo dessa igreja, e eu acredito que esse pano de fundo vai ajudar a gente a entender essa pequena carta e a colocar ela dentro do seu contexto, então a nossa mente vai se expandir, não é? Naqueles dias, em Esmirna, que hoje o nome dessa cidade é Esmir, essa é a única cidade dentre as 7 que receberam a carta
que existe até hoje e que é povoada. Não é? Você consegue entrar então lá no Google, no YouTube, colocar lá Izmir, então, e ver a população, e ver a cidade, consegue ter ali uma pequena visão do que é essa cidade hoje. Ela fica hoje naquela região que nós chamamos de Turquia. Então, ela existe, é a única que existe até hoje. Nessa época, Esmirna era uma cidade populacional do tamanho de Araucária. Então você consegue imaginar que não é uma cidade tão pequena assim e comporta muitas igrejas, né? Naqueles dias, quem estava cuidando da igreja no lugar de João, porque João estava preso na ilha de Patmos, é um dos seus discípulos diretos. João havia cuidado então dele, havia instruído ele e agora ele estava cuidando da igreja. O nome desse discípulo é Policarpo. Policarpo cuidava da igreja nesses dias, é conhecido na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia como um homem fiel, um homem muito simples, mas também um homem muito capaz doutrinariamente. Policarpo, ele, quando recebe essa carta e lê essa carta, ele nem imagina o que estaria para acontecer com ele. Policarpo, ele vai ser queimado vivo com 86 anos. Então ele é alcançado pelo governo romano e é morto então com 86 anos. Quando Policarpo está com essa idade e vai ser morto, então ele já tinha possivelmente recebido a carta de João que estava na ilha de Patmos. João vai sair da ilha de Patmos mais ou menos no ano 89, 88, que ele vai sair e vai voltar para a igreja de Éfeso então. Policarpo era um dos seus discípulos diretos, então, e cuida da igreja nesses dias. Naquele dia em que a carta de João era escrita, havia um governo muito corrupto. Havia necessidade de que o governante fosse adorado como um Deus, mas não era uma adoração única. Você poderia, por exemplo, ser cristão e adorar o imperador. Você poderia ser judeu e adorar o imperador. Você poderia ter as suas religiões e adorar também o imperador. Mas adorar o imperador era uma obrigação. Não era opcional, era obrigatório adorar então o imperador. Acontece que os cristãos, eles só têm um Senhor, e para eles sempre foi uma grande dificuldade adorar o imperador como Deus. Era uma grande dificuldade se curvar diante do imperador. Então acontece que muitos deles nesse momento eles se negavam a adorar o imperador como Deus, a dividir a glória de Cristo com o imperador. Fato esse que acabava gerando perseguição e morte de muitos deles, queimados, mortos ao fio da espada, enfim, muitos acabaram morrendo. Nós, quando olhamos também para a cidade de Esmirna, além de olhar para o seu governo, nós percebemos que é uma cidade bastante próspera, é uma cidade rica. Cientificamente e na área da medicina, era uma cidade bem desenvolvida, sempre esteve ao lado dos vencedores nas guerras, e isso fazia com que a cidade de Esmirna fosse sempre uma cidade muito rica, muito próspera, né? Havia nessa cidade um teatro muito grande para onde o povo afluía, muito comum naquelas cidades romanas, teatros, templos, né, de adoração também. Esse teatro havia em Esmirna e templo
de adoração também havia em Esmirna. Em Esmirna havia um templo ao deus chamado Zeus, não é? Então havia ali adoração pagã naquela cidade. Então é uma cidade relativamente próspera, rica, né? E que tem ali a sua adoração a outros deuses, mas também, sobretudo, a adoração ao imperador romano. Esse é o pano de fundo da carta que nós temos aqui agora. Esse é o background. Quem estava na igreja, Policarpo, a cidade, uma cidade rica, com templos pagãos, templos de adoração, enfim, a cidade também hoje ela permanece, né? Os crentes daquela igreja, na carta, nos dito que eles eram pobres. Agora isso é um contrassenso, porque a cidade é uma cidade riquíssima. Havia oportunidade para todos, mas os crentes daquela igreja eram pobres. Isso é alguma coisa que nós vamos começar a estudar agora. Por quê? Né? Os crentes daquela igreja também eram perseguidos. Por quê? O diabo estava para lançar alguns deles na prisão. Por quê? Né? Jesus reconhece que essa igreja é uma igreja fiel. Por quê? Né? Jesus insiste com eles que eles permaneçam fiéis até o fim. Por quê? Então, todas essas perguntas agora nós vamos buscar entender rapidamente aqui na nossa EBD, já que é uma carta pequena, ok? Primeira coisa, então, que nós temos é Cristo novamente se apresentando à igreja, tá bom? Então, Cristo, em todas as cartas, tem essa estrutura. Ele vem e se apresenta à igreja com uma apresentação que já havia sido feita antes a João, tá bom? Então, se você for ler o capítulo 1, você vai ver que a forma como Cristo se apresenta aqui no capítulo 2 é uma forma que já foi abordada anteriormente lá no capítulo 1. Ele diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Sabe por que Cristo se apresenta dessa forma à igreja em Esmirna? Primeiro, essa carta então está sendo endereçada a Policarpo de Esmirna, é ele que está indo à frente da igreja e vai ler a carta toda de Apocalipse. Em especial, Esmirna é para eles também essa pequena carta, né? Cristo ele vai dizer para a igreja nessa carta que alguns deles vão morrer, mas que isso não seria algo para gerar neles falta de esperança, porque ele, assim como eles, ele morreu e tornou a viver. Está falando com eles alguém que se identifica com os sofrimentos da igreja, com a perseguição que a igreja está sofrendo agora e com a morte que alguns da igreja vão passar. Porém, ele dá esperança à igreja quando ele diz assim: olha, fala com vocês aquele que foi morto, mas que vive. Aquele que foi morto, mas que agora está vivo. Isso tem a capacidade de gerar esperança para a igreja, porque ainda que ela morra, ela viverá. Lembra de Jesus falando isso para Marta e Maria? Elas então dizem: Senhor, eu sei que o meu irmão ressuscitará no último dia. Aí vem Cristo e põe Lázaro em pé de novo, né? Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, Cristo se apresenta na igreja se identificando com a perseguição, com a morte que a igreja está para sofrer, com o sofrimento da igreja. Então, é alguém que conhece a igreja que está falando com ela. Pois bem, Cristo vai dizer agora nos versos 9 e 10 que esta igreja está para passar por privação. Primeiro custo da fidelidade, privação. Pois bem, essa igreja é uma igreja
de pessoas que até então eram pessoas com um certo poder aquisitivo, algum recurso financeiro, porém a fidelidade foi acabando com o recurso financeiro deles e então eles começaram a se tornar mais pobres. É por isso que nós lemos no verso 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Primeiro custo da fidelidade é a privação. Essa igreja, muitas das pessoas que estavam ali trabalhavam para os judeus e com os judeus, ok? Judeus geralmente muito abastados naqueles dias em Esmirna, controlavam muito do que era produzido ali, quer vestuário, quer comida, eles dominavam uma grande porção ali de tudo que era desenvolvido e produzido na cidade. À medida que os cristãos mantêm então a sua fidelidade a Cristo, os judeus então começam a se afastar deles, a não fazer mais negócio com eles. Isso começa a gerar para aqueles cristãos então perda de renda. Ao manter a sua fidelidade a Cristo, os seus negócios, o seu trabalho, a sua vida começa a ser então afetada. Além disso, muitos desses crentes, não é, que agora estão passando por privação por causa da sua fidelidade, eles não se relacionavam e não faziam negócios da mesma maneira que as pessoas daquele dia. Então, por exemplo, eles não faziam negócios tendo lucro como a primeira coisa a se preocupar. A primeira coisa com a qual eles se preocupavam inicialmente é se aquilo daria um bom testemunho a respeito de Cristo, a respeito de nosso Senhor. Então, as filosofias dos negócios que haviam naqueles dias em Esmirna não era praticado pelos crentes. E porque eles não praticavam tais filosofias em relação a lucro, em relação aos negócios, eles acabaram sendo prejudicados. Eles estavam ficando cada vez mais pobres por conta da sua fidelidade a Cristo, quer para fazer negócio com os judeus, quer para fazer negócio com as outras pessoas. Então eles tinham um princípio que regulava a vida deles. Isso hoje é diferente? Aqui no Brasil? O Brasil é o país do jeitinho. O Brasil é o país onde as pessoas se corrompem para poder ganhar algum recurso financeiro, outros se corrompem muito, se prostituem muito para poder ter algum recurso financeiro, e a custa disso é a sua fidelidade ao Senhor. Muitos trabalhadores trabalham de certa forma que acabam custando o custo disso, o custo desse trabalho, o custo da forma como eles se envolvem, tem um custo muito alto, e o custo é a fidelidade ao Senhor. Então, por exemplo, muitos empresários trabalham sonegando, muitos empresários trabalham roubando as pessoas. Muitos empresários, por exemplo, como nós vemos agora, hoje, no tempo de pandemia, aumentam o lucro de forma estratosférica. Então você pega lá um daqueles aparelhos, né, de intubar as pessoas, que na média custava ali 20, 30 mil reais, e você percebe aí no governo do Rio de Janeiro, no governo de São Paulo, que de 20 a 30 mil reais isso passou a custar 200 mil reais, 150 mil reais cada aparelho. Então é disso que nós estamos falando, é desse tipo de estrutura e desse tipo de corrupção que nós estamos falando, não é? O momento faz o empresário, mas o cristão não é chamado a viver dessa maneira. Ele é chamado a mostrar a sua fidelidade,
ainda que isso gere para ele pobreza. Os cristãos em Esmirna estavam ficando pobres, estavam experimentando privação por conta da sua fidelidade a Cristo. Então, por exemplo, um negócio que você vá fazer, seja você empresário ou não empresário. A primeira coisa que você deve se perguntar é: qual a procedência disso? Entendeu? Qual a procedência disso? Isso tem nota? Isso é legal? Isso é direito? Isso está liberado? Eu vou te dar um exemplo simples. Nesses dias em que nós estamos em casa, a maior parte do tempo, né? Alguns estão trabalhando ali de maneira bem restrita, né? Mas a grande maioria tem ficado boa parte do tempo em casa com os filhos, né? Cuidando e tal. Existem aqueles aparelhos que nós chamamos de os gatos, que liberam filmes à vontade, né? E existe na casa de crente um monte desses aparelhos. Eu pergunto para você, esse é o custo da sua fidelidade? Você vai trocar a tua fidelidade por um aparelho de 50, 100, 150 reais? Você vai trocar a tua fidelidade por isso? Entende? Muitas pessoas têm isso dentro de casa. Isso é errado. Você sabe que isso é errado. Quem instala sabe que isso é errado. Mas traz essa maldição para dentro da sua casa. Então, de forma mais simples, a fidelidade ela tem custo. Você poderia optar por outra forma. Você não precisa comprar um aparelho pirata e trazer uma maldição para dentro da sua casa, porque é isso que você está levando para dentro da tua casa, uma maldição. Não, pastor, claro que não. É só ler o livro de Jeremias. Está lá no livro de Jeremias. Ai daquele que edifica, que constrói, que levanta a sua casa e os seus bens, tendo por fundamento a corrupção, o roubo, a mentira. Sabe o que vai acontecer? Isso não vai permanecer, a casa vai ruir, vai dar problema. Ai daquele que faz estas coisas. Então o custo da fidelidade é um custo alto, e aqui para a igreja de Esmirna, esse custo está sendo demonstrado na vida prática deles. Eles não fazem negócios como os demais, não é a mesma filosofia, não são os mesmos princípios que os demais daqueles dias. E o custo disso? Privação. Estavam ficando mais pobres. Já pensou nisso? Além disso, essa igreja estava sofrendo, além de privação, perseguição. Olha lá comigo no verso 9. Conheço a tua tribulação. E aí ele continua, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você deve ligar tribulação à blasfêmia dos judeus. Tribulação e blasfêmia. Então os crentes estavam experimentando privação nos seus negócios, no trabalho, eles não eram aceitos para alguns trabalhos, privação. Segunda coisa, eles estavam experimentando agora perseguição. Essa perseguição era através de calúnia, difamação. Os judeus não só não estavam mais fazendo negócios e beneficiando os crentes, como estavam difamando, mentindo sobre os cristãos. E muitas mentiras a respeito dos cristãos surgiram naqueles dias. Por exemplo, os cristãos eram acusados de serem canibais, de comerem carne e sangue, por conta dos elementos da Santa Ceia. Os elementos da Santa Ceia, muitas vezes nós dizemos que é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que estava ouvindo então do lado de fora e ao longe pegavam estas coisas e denunciavam então os crentes como canibais, pessoas que comiam carne e sangue, quando na verdade era pão e vinho. Também eram denunciados de
fazerem orgias. Também eram denunciados por isso. Havia entre os cristãos aquilo que é chamado de festa do amor, mas que na verdade é um junta-panela. Então você traz panela de comida da tua casa, lá da casa da irmã Inês, da casa do irmão João, da casa do irmão Roberto, da casa do irmão Charles, da casa do pastor Fabiano, traz umas panelas, umas carnes, tal, junta tudo e faz um almoço, festa do amor. Eles eram denunciados porque essa festa do amor, para eles, era orgia. Eles também eram denunciados, né? Dentre tantas mentiras, eles eram denunciados por fazer sexo entre pessoas da família. Então, por exemplo, o irmão chamava sua esposa de irmã, entende? Chamava de irmã, o pai, a mãe, a esposa chamava de irmão, muito comum. Só que aquele que ele chamava de irmão era a esposa dele, aquele que ele chamava de irmão era o marido dela. Então eles eram denunciados também por esse tipo de coisa. À medida que os crentes vão proclamando as verdades do Evangelho, então os judeus começam a olhar para estas coisas e começam a falar mentiras, a caluniar os cristãos e começam também a denunciar os cristãos. Naqueles dias o imperador deveria ser adorado e os crentes não adoravam o imperador. Os únicos que eram livres desse tipo de adoração eram os judeus. Eles poderiam então não adorar o imperador. De uma certa forma, isso foi aceito durante algum tempo. Mas agora os cristãos também não adoravam o imperador. Os judeus então vão e fazem denúncia dos cristãos de que eles não adoram o imperador. Resultado, a partir da denúncia, perseguição sobre os cristãos. E as coisas vão sempre piorando então. Mentiras, acusações vão sempre trazendo muito peso sobre a igreja nesse momento então. Você começa a pensar, por exemplo, a questão financeira, a privação, você consegue resolver, você vai daqui, vai dali, você resolve. Agora, a difamação, a mentira, ela é mais difícil de você conter ela, não é? A difamação, a perseguição pela mentira é mais difícil você conseguir contê-la. A igreja está vivendo, então, com isso agora, nesse momento. É isso que a igreja está passando. Esse é o custo da sua fidelidade. Não é? Tem mais um custo para a fidelidade dessa igreja, que nós vamos ver agora no verso de número 10, quando Cristo diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Mais sofrimento? Mais sofrimento. Sofrimento faz parte do discipulado cristão. Sofrimento faz parte da vida cristã. Ainda que, de repente, alguns de vocês ouçam muitos pregadores por aí, pregadores que não têm compromisso com a verdade, pregadores que dizem que você nasceu para vencer, que você é cabeça e não cauda, que você nasceu para ser rico, porque o teu Deus é o dono da prata e do ouro. Nessa igreja aqui, eles estão experimentando pobreza, privação, perseguição. Cristo agora está dizendo no verso 10, olha, vocês vão sofrer mais ainda do que isso, não é? O sofrimento na vida cristã é o lapidar de Deus, com o propósito de que cada um de nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Não é? Então esse fogo da provação vai revelando o ouro que está escondido. Verso 10, então, o custo da fidelidade começa a ser mais alto ainda. Eles vão ser lançados em prisão. Olha lá, verso 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, também para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Pois bem,
Esse Satanás que está aqui no verso 10 significa opositor, significa caluniador, aquele que está contra o povo de Deus, aquele que virou o seu rosto contra o povo de Deus. Então, se nós temos o rosto de Deus sobre nós, nós temos alguém, um inimigo nosso, que está com o seu rosto contra nós. E vai fazer tudo o que puder para poder destruir a igreja. Está aqui ele, Satanás. Cristo diz, e já de antemão, que ele vai perseguir a igreja, vai lançar alguns deles na prisão. Por que é que eles seriam lançados na prisão? Por conta das coisas que eu acabei de revelar. Eles não se dobram ao imperador, eles não fazem negócios como os demais, eles são acusados de orgia, eles são acusados de canibalismo, enfim, há muita mentira. É por isso que Cristo chama isso de blasfêmia, porque eles pegam as coisas do evangelho e torcem e mentem. Então isso é uma blasfêmia contra Cristo. Então estas coisas vai fazer com que a perseguição aumente ainda mais, e muitos deles, além de mortos, outros serão jogados na prisão, serão jogados na cadeia e lá vão ficar até a morte, né? Cristo está dizendo então para eles, olha, não temam, porque o diabo vai perseguir vocês, vai alcançar vocês, vai jogar alguns na prisão. Veja que Cristo está dizendo isso de antemão, ele já está avisando a igreja. Isso significa que ele tem o domínio sobre todas as coisas. E é ele que está permitindo que a igreja passe por esse momento, que as pessoas da igreja passem por aquele momento. Não é? Isso não está fora do controle dele. Ele já está avisando de antemão, ó, o diabo vai lançar alguns de vocês na cadeia, vocês vão ter tribulação aí de 10 dias. Esse 10 dias não é um número literal, tá bom? Esse número 10 na Sagrada Escritura geralmente está atrelada à maldade. Então seria mais ou menos interpretar esse texto da seguinte maneira: vocês serão perseguidos, serão lançados na cadeia por um período de maldade. Quanto tempo? O período de maldade, não é 10 dias. Enquanto durar a maldade, vocês serão perseguidos, atribulados, serão lançados na cadeia. Sem tempo. Enquanto durar a maldade daquele período, vocês ficam na cadeia, vocês vão ser perseguidos. Olha que interessante isso. Uma igreja pobre, experimentando privação por causa da sua fidelidade, uma igreja experimentando perseguição, mentira, calúnia, e agora uma igreja que vai experimentar prisão por causa da sua fidelidade. E eu chamo você nesse momento a pensar comigo. Que custo tem tido na minha e na sua vida a fidelidade? Será que ela tem tido algum custo para nós? Será que nos mantermos fiéis ao Senhor, aos princípios do Senhor, tem tido algum custo para nós? Você está vendo aqui uma igreja que está pagando um custo altíssimo pela sua fidelidade. Perseguição, prisão, mentira, calúnia, privação, o negócio faliu, não tinha emprego, custo da fidelidade. Né? A dificuldade aqui, a tribulação, as dores aqui são custo do discipulado. E aí eu pergunto para você, servir a Cristo, ser fiel a Cristo, tem tido algum custo para você? Quando você diz lá na faculdade que você é crente, o que teus amigos dizem? Quando você vive como um crente na sua casa, o que é que os vizinhos dizem? Quando você vai ao mercado, compra alguma coisa e a pessoa te dá o troco a mais, te deu 50, 100 reais a mais, o que é que você faz? Já parou para pensar nessas coisas? Quando você faz negócio com alguém e de repente você está levando muita vantagem nesse negócio, o que é que você faz? Qual é o custo que a fidelidade tem na sua vida, na minha vida? São coisas para nós pensarmos.
Aqui está a igreja agora. Será lançada agora na prisão, enquanto durar o período da maldade, 10 dias, né? Mas não é 10 dias literais, é enquanto durar o período da maldade. Esse é o custo da fidelidade para essa igreja. Cristo vai dizer então a essa igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pois bem, todas essas dificuldades é como um vento forte soprando numa mangueira, numa árvore de manga. Já viu? Se é do Nortão, se você é de algum lugar que você vê uma mangueira, você sabe do que eu estou falando quando bate um vento forte. O que acontece? A manga podre, bom, se estatela no chão. Ela cai da árvore, ela não fica. Mas a manga boa, né, fica lá presa. Isso é o que faz a tribulação. É um vento forte que dá sobre a igreja e que, de alguma forma também, segundo o propósito do Senhor, faz uma espécie de limpeza na igreja. Aqueles que são ficam e aqueles que não são se vão. Aqueles que são permanecem firmes, fiéis até a morte, e aqueles que não são levados. Policarpo, o pastor dessa igreja, foi queimado vivo. Ficou. Permaneceu firme. Muitos irmãos dessa igreja foram mortos também. Eles cumpriram aquilo que Jesus disse de antemão. Ficaram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida. Cristo então conclui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Cristo está dizendo para eles: ainda que vocês sofram o dano da primeira morte, a segunda morte não será para vocês. E aí voltamos lá no verso 8, quando ele se apresenta: ainda que vocês sejam alcançados pela morte, eu alcancei a morte e destruí a morte, e hoje estou vivo. Assim como eu vivo, vocês também viverão. Vocês que passarem pela morte, permanecerem firmes, também viverão. Pois bem, meus irmãos, na igreja de Esmirna, a palavrinha oficial aqui é fidelidade e o custo da fidelidade. E eu convido você a pensar sobre isso. Qual o custo que a fidelidade tem tido na sua vida? Ok? Fala com a igreja aquele que é vitorioso e aquele que é eterno, no verso 8. Por isso que ele diz: sou eterno, né? Sou o primeiro e o último, eu sou eterno. Quando você nasceu, Cristo te recebeu. Quando você morrer, Cristo vai te receber novamente na eternidade. Ele é o primeiro e é o último, ele é eterno. Ele é também vencedor, porque ele diz: olha, estive morto, mas tornei a viver. É esse que está falando com a igreja. Aquele que é eterno e aquele que é vitorioso, aquele que tem autoridade para falar. Portanto, eu convido você nesse momento a pensar sobre isso comigo, encerrando a Escola Bíblica Dominical, sobre o custo da fidelidade. De repente você, nesse momento, se envolveu em coisas ilícitas e está me ouvindo falar aqui, e está pensando: pastor, essa palavra está falando comigo. Eu estou envolvido em coisas ilícitas. Eu estou envolvido em um relacionamento ilícito. Eu estou envolvido em um trabalho ilícito. Eu tenho aqui dentro da minha casa algumas coisas ilícitas, pastor. Algumas coisas que não prestam. Eu trouxe maldição para dentro da minha casa, como o senhor mesmo está falando aí. Eu sou cristão e eu olho para a minha fidelidade a Cristo e é uma lástima. De repente você está até chorando aí agora. Meu convite para você é o seguinte: uma vez que Deus está falando com você através dessa palavra, Deus chama você ao conserto, à correção. O que é que você pode fazer para corrigir isso? Tem alguma coisa dentro da sua casa que não deveria estar aí?
Que tal você dar fim nisso hoje? Tem um número aí no seu celular que é um número ilícito, um número que faz você pecar. Que tal você tirar isso aí daí hoje? Você está envolvido em um relacionamento ilícito? Que tal você cortar isso hoje? Que tal você dizer, eu não quero mais isso para minha vida? Está envolvido em algum trabalho ilícito? Que alguém foi colocando você, a situação foi empurrando você, você foi entrando? Que tal você abrir mão disso hoje? Que tal você manter a sua fidelidade a partir de hoje? Que tal você dizer, Senhor, quero me manter fiel. Eu quero pagar o preço que precisa ser pago para ser um filho do Senhor, para ser cristão. Que tal você ler de novo, dos versos 8 até o verso 11 aqui, e inculcar isso na sua cabeça e perceber que fidelidade ao Senhor tem um custo, mas que o Senhor cuidará de todas as coisas. Ele não vai deixar faltar nada para você, mas a fidelidade ela tem um custo, como você acabou de ver. Que tal você dar fim nessas coisas que comprometem a tua fidelidade? Um dinheiro ilícito, um negócio ilícito, um trabalho ilícito, alguma coisa que esteja dentro da sua casa que é ilícito, um relacionamento ilícito. Que tal hoje você colocar um ponto final nessas coisas e criar um divisor de águas na sua vida? Por que hoje, pastor? Porque amanhã pode ser tarde. É simples assim, amanhã pode ser tarde, amanhã talvez não dê tempo. Cristo chama a sua igreja à fidelidade. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Te darei a vida eterna. Mas seja fiel. Minha oração, amada irmã e amada irmã, é que Deus nos ajude a cada um de nós, a mim e a vocês, a nos mantermos fiéis ao Senhor, fiéis aos princípios do Senhor, ainda que em algum momento ou noutro nós podemos dar uma pequena resvalada, mas que o Senhor nos traga novamente a estrada da fidelidade. Eu certamente, muitas vezes, não poucas, muitas vezes, com certeza dei uma resvalada para fora da estrada da fidelidade, mas o Senhor, com toda a sua bondade, sempre me faz voltar para o caminho da fidelidade, para o caminho do bem, certo de que eu e cada um de vocês naquele dia receberemos a coroa da vida eterna. Eu convido você a orar comigo nesse momento, com base nesse estudo, o custo da fidelidade. Vamos orar? Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, a partir da palavra que o Senhor ministra aos nossos corações, ó Deus. E nós começamos a sondar, ó Pai, o nosso coração e a perceber, ó Deus, que muitas vezes, em muitas ocasiões, em trabalhos, em negócios, ó Deus, em relacionamentos, ó Pai, muitas vezes nós não temos sido fiéis ao Senhor. Não temos pagado o custo, ó Deus, desta fidelidade. Portanto, ó Deus, a nossa oração é também um pedido de perdão. Ajuda-nos, ó Pai, a rompermos com os laços da infidelidade, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a colocarmos um ponto final em tudo aquilo que faz com que sejamos infiéis diante do Senhor. Em trabalhos ilícitos, em negócios ilícitos, relacionamentos ilícitos, em compras e negócios ilícitos que trazemos para dentro da nossa casa e que muitas vezes se tornam em maldição para nós e para nossa família. Portanto, nos perdoa, ó Pai. Limpa os nossos olhos. Nos dá do teu colírio, ó Deus, para que possamos enxergar melhor as coisas que estão à nossa volta. Para que possamos, ó Deus, abraçar os teus princípios e caminhar direitinho com o Senhor. Para que então possamos ser sempre abençoados pelo Senhor, ainda que perseguidos e amaldiçoados e blasfemados pelo mundo, que possamos ser abençoados pelo Senhor a
tua bênção nos basta, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém.